Olá, boa noite. Oi, Marilúcia. Boa noite. Aí, Luz Essencial, Carla. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos chegando aí para a gente poder começar. Que bom. E hoje nós vamos falar aí sobre. Mas, na verdade, a gente vai encerrar a nossa série sobre os últimos lançamentos, né? Que a gente teve. Oi, Cláudia Santos, oi, Ana Lúcia e Clarice. Vamos chegando, pessoal. Então a gente está hoje encerrando a nossa série de últimos lançamentos, né? A gente vem numa sequência aí de lives falando sobre todos os lançamentos que a gente teve recentemente, né, na Convenção Brasil do Terra. E aí hoje a gente vai falar sobre dois temas, que eu vou pegar um gancho, né, do lançamento que teve para poder falar sobre algumas coisas que já me pediram para falar várias vezes. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o suplemento Terra Mix. Então a gente vai entender melhor o que é esse suplemento, de que forma que ele vai atuar, de que jeito ele traz benefícios pra gente. Então é bem importante a gente entender e saber aproveitar mesmo esse suplemento da melhor forma possível, né? Então saber utilizá-lo aí. E além disso, a gente vai falar baseado aí no lançamento do Volo, né? O novo difusor de ambiente que é divino, que é aquela coisa linda que é o Volo, né? Todo mundo ficou fascinado aí com esse difusor. Então a gente vai aproveitar e vai falar sobre, não só sobre o Volo, mas vamos falar sobre o difusor de ambiente de forma geral. Porque eu já percebi que já me pediram isso para fazer uma live, inclusive explicando, né, como utilizar o difusor, de que forma limpar o difusor, qual a diferença do difusor de ambiente, os modelos que a gente tem por aí de difusores, né? Então eu vou aproveitar que o Terra Mix dá um tempinho, porque não é um conteúdo muito extenso para poder falar, então a gente vai sobrar tempo para poder falar sobre os difusores de ambiente. Então, aí eu vou aproveitar esse gancho e dar algumas dicas aí sobre como aproveitar melhor e saber realmente qual o diferencial dos difusores de ambiente da Doterra, tá bom? Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Vamos começar a falar então sobre o suplemento alimentar Terra Mix. Esse a gente já sabe que tem os outros suplementos, né? Que eu sempre falo sobre ele, eu já fiz live sobre um e sobre outro, né? Tanto o de ômegas, né? O X Omega, quanto o VM Complex. Então a gente já falou, já tem lives aí, tá lá no IGTV para quem não assistiu. Ei, Madá! Então a gente tá aí falando sobre, a gente já falou sobre esses dois e hoje a gente vai falar sobre esse que foi lançamento, que é esse daqui, olha, que é o Terra Mix, tá? Então, ele é diferente daqueles outros, que os outros vêm em cápsula, né? Em soft gel em cápsula, e esse daqui vem em pó. Então, a gente vai entender qual é a composição dele, qual é o diferencial, se utilizando um não precisa utilizar o outro, né? Então, vamos entender melhor essa fórmula aí, de que forma que a gente pode trazer benefícios e qual a importância desse suplemento em si. Então, a gente tem aqui o Terra Mix, ele vem nesse formato assim, nessa quantidade de 60 gramas. Parece pouquinho? Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque ele é em pó. E aí, olha o tamanhozinho do medidor dele. Olha que pequenininho, né? Ele vem com esse medidorzinho aqui, que inicialmente até eu comecei a fazer errado, porque como ele vem esse medidorzinho aqui, esse medidorzinho, na verdade, ele contém aqui 1 grama. E a medida para você utilizar o Terra Mix são 2 gramas. Então, são 2 scoops desse aqui, são 2 colherzinhas dessa. Então, na verdade, até eu comecei utilizando e vi que ele ficava como se fosse assim um pouco meio aguado. Sabe? Eu falei assim, gente, mas será que é assim mesmo? Eu tô colocando muita água, porque a medida dele é para 300 ml, para você colocar no copo. Então, eu comecei a ver, mas a gente já sabe que tá ficando meio assim, não, é porque a quantidade são 2. Então, fiquem atentos nisso, porque às vezes a gente vem que vê o medidor e a gente pensa que uma dose é só um, mas a dose são 2 dessa aqui para cada copo que você vai fazer, tá bom? Então, é um medidorzinho pequenininho, porque a quantidade ideal para o seu dia são 2 gramas. Então, 2 gramas são duas medidinhas dessa daqui num copo de 300 ml de água. Então, super fácil de utilizar.
É só você colocar no copo e misturar, ele fica parecendo um refresco, tá? Até aqui na embalagem eles falam que pode ser utilizado com água morna ou com água fria. Eu vou ser sincera que com água morna não fica uma coisa assim das mais agradáveis, não. Talvez para eles lá nos Estados Unidos consigam assimilar melhor assim o sabor, ainda mais porque ele fica com aspecto e com sabor de refresco, então fica meio difícil assim a gente imaginar ele com água morna. Eu recomendo, se alguém está conseguindo utilizar assim, tudo bem. Mas eu acho que o ideal é que ele seja mesmo em água temperatura ambiente, tá? Não precisa ser água gelada, não, mas água pelo menos temperatura ambiente aí, para ele vai ficar mais agradável, né? A gente fala assim que ele vai ficar mais palatável. Então eu recomendaria fazer com água em temperatura ambiente. Aí qual é a importância dele? Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre a composição dele, a diferença para os outros suplementos, né? Então qual é a grande sacada do Terra Mix? A base maior dele é a presença da cúrcuma, que é o nosso açafrão da terra, né? Então a gente sabe que a grande providência maior de benefícios está totalmente ligada à presença da cúrcuma. Além dele ter outros agregados ali que vêm trazer muito valor a esse suplemento. Mas o grande diferencial tá na cúrcuma. Aí vocês vão falar assim, poxa, então tem o óleo essencial de cúrcuma, que já é o turmeric, né? Que a gente já conhece, já tem o óleo essencial de cúrcuma, ele tá presente ali nesse suplemento? Não. Na verdade, nesse suplemento ele tá na forma em pó. Então aí é a diferença, não é óleo essencial de açafrão, tá? Não é o óleo essencial de cúrcuma, que é a cúrcuma em pó. Então a gente sabe que apesar do óleo essencial de cúrcuma ter um grande potencial terapêutico, né, altíssimo, altamente concentrado, porque a gente precisaria ali de alguns benefícios que estão específicos no óleo essencial de cúrcuma, para a gente alcançar isso com o pó de cúrcuma, né, o pó de açafrão, teria que ingerir uma grande quantidade. Então a grande vantagem é do óleo essencial já ter uma concentração muito maior e você precisar fazer um consumo muito menor para ter os benefícios ali que já estão mega concentrados no óleo essencial, né? Só que a gente sabe também que quando a cúrcuma vai para o processo de destilação, algumas substâncias são separadas ali no processo de destilação. Então, alguns nutrientes que estão na questão da parte do pó mesmo, se perdem na parte do óleo essencial, que são complementares então ao óleo essencial. Por isso que vocês vão entender também quando eu falo da importância de usar, por exemplo, o nosso óleo dourado. Para quem conhece nosso óleo dourado, né, do Luz Vida Luz, ele é o quê? Ele é o óleo de coco com açafrão. Então a gente acrescenta realmente o açafrão dele em pó para poder ter os benefícios, é toda uma composição ali estudada para ter o benefício no óleo de coco, uma inserção ali bem feita, né? E ele potencializar o óleo de coco. Só que aí quando a gente vai fazer uma diluição, por exemplo, do óleo o óleo essencial de cúrcuma, eu recomendo fazer no óleo dourado, porque aí você potencializa com a função do pó mais a função do óleo essencial. Então a gente acaba dando uma potência ainda maior de resultado quando vai fazer uma diluição para uso interno, né? Então esse é um grande ponto que a gente precisa entender. Nesse caso, então, do suplemento do Terra Mix, está presente em forma de pó. Então a gente tem ali, ele não isola, ele não neutraliza, no caso, né? Ele não. A palavra não é essa, eu tô tentando lembrar a palavra, não tô conseguindo. Ele não impede, ele não evita o uso do óleo essencial, né? Ele vai ali complementar. Então são formas diferentes de tirar benefícios do açafrão. Então a gente tem os benefícios que estão ali presentes no óleo essencial de açafrão e a gente tem os benefícios que estarão presentes no pó de açafrão, que está presente então muito forte nesse suplemento especificamente, tá? Então a gente tem ali a cúrcuma, então a gente vai falar a maior parte dos benefícios físicos que estão nesse suplemento é muito agregada ali a presença da cúrcuma, só que não tem só a cúrcuma ali. Ele tem uma grande presença de licopenos, então é muito importante a presença dos licopenos, né? Então, essa ideia do licopeno é porque ela tá, não sei se vocês lembram aí, o licopeno ele está presente principalmente nos frutos vermelhos, né? Tipo, principalmente tomate é uma das fontes que a gente tem ali de licopeno.
E os licopenos são aqueles, e todas as frutas vermelhas, né? Em geral, as frutas vermelhas são muito ricas em licopeno, que normalmente a gente tem que agregar na nossa nutrição do nosso dia a dia. Então, assim, não que esse suplemento, ele também não, você não precise mais utilizar de forma nenhuma. A gente tem toda uma parte nutricional das frutas, do consumo de fruta, que é muito importante você continuar fazendo uma alimentação rica aí dos alimentos ricos em licopeno, isso é maravilhoso. Porém, a concentração de licopeno nesse suplemento é bem alta. Então, a gente vai conseguir agregar muito valor, porque o licopeno é um grande responsável pelo combate aos radicais livres. Tem um potencial antioxidante muito alto. Então, a gente vai ter ali a presença desses licopenos fazendo esse papel antioxidante muito forte, agregando muito valor a essa presença da cúrcuma. Então, é um grande valor nutricional ali que a gente traz, baseado no antioxidante, né, nesse caso, e de combate aos radicais livres. Então, tudo que a gente pensa aí em envelhecimento precoce, envelhecimento de células, questões cancerígenas, tudo isso está muito ligado aos processos de radicais livres no organismo. Então, o licopeno vai justamente trazer esse suporte de forma ideal, tá? Oi, querida. O suplemento pode ser usado por idoso, 81 anos, que tem comprometimento de rim? Pode. No caso do Terramix, não tem nenhuma questão se mantendo a dosagem, que é uma dose por dia mesmo. Não pode ultrapassar a dosagem adequada. Não tem nenhuma contraindicação nesse caso aí, não. Pode usar tranquilamente, tá? Porque aí, principalmente porque não tá em óleo essencial, que o óleo essencial é muito potente, né? Então, nesse caso, a gente não tem presença de óleos essenciais nesse suplemento. Ele é um suplemento feito mesmo com a cúrcuma, com licopenos, e a gente tem outros ativos botânicos aí muito interessantes que vão agregar muito valor para essa fórmula também. Que são, por exemplo, desses ativos botânicos aí, a gente tem a uva em pó, o mirtilo em pó, a amora em pó, tem romã em pó. Então, assim, totalmente desidratado, né, levado para a gente poder ter essa facilidade, essa praticidade no uso, mas tudo, gente, 100% natural. Então, é o grande diferencial desse formato aí de suplementação feita. Então, a gente tem todos esses benefícios agregados. Se a gente pensar, por exemplo, no romã, o romã é incrível para você, por exemplo, para quem tem preocupação aí com próstata, né? Então, a parte de próstata, principalmente porque a gente vai ter benefícios aí do cúrcuma que são anticancerígenos também, né? Tem grande potencial para esse lado. Então, a gente agrega aí preocupações com relação à próstata. Então, é uma boa ideia também agregar justamente o uso. Não, o romã não é uma coisa muito fácil de a gente ficar encontrando em qualquer época do ano e fazendo consumo, né? Fácil, a não ser quem tem aí um pezinho de romã em casa, que tem esse privilégio. Então, a gente poder ter o Terramix, assim, com esse suplemento que tem o romã realmente na sua formulação, tem um grande potencial de ativos botânicos aí. Oi, Márcia, uma dose de 2 colherinhas, né? Isso, exatamente. Então, vamos entender direitinho como que você vai utilizar antes de eu até passar para os benefícios. Deixa eu só acabar de falar a composição, que aí eu ensino direitinho a dose diária. Como eu falei, a gente tem a cúrcuma, a gente tem os licopenos, a gente tem esses ativos botânicos que eu acabei de falar, e aí, para complementar, tem os aromas naturais aí de laranja e manga, tá? Por que eles agregaram essa ideia de colocar o aroma natural de laranja e manga? Porque vamos combinar que o sabor do açafrão para suco não é uma coisa assim muito gostosa, né? É maravilhoso, é divino de benefício, mas falar que é uma delícia tomar, não é. Então, principalmente se você quiser tomar de manhã e tal, a gente tem aí o famoso leite dourado, né? Para quem segue um pouquinho da Ayurveda aí, sabe que é muito utilizado dentro da parte ayurvédica aí, o leite dourado, que é feito realmente com açafrão. Mas a gente falar que ele é uma delícia, que ele é muito gostoso e tal, assim, não. Dependendo de algumas formas de fazer, ele fica melhor ou fica pior. Mas então, qual foi o grande objetivo? Como ele é muito rico nessa questão da presença da cúrcuma, o sabor do açafrão fica muito intenso, muito forte. Então, a ideia que eles tiveram para agregar um pouco mais deixar ele mais palatável mesmo, né? Deixar ele gostoso, foi agregar então o aroma natural de laranja e de manga. Então, ele ficou com aquele sabor tropical. Então, ele ficou gostoso. Dá a impressão que você está tomando aqueles sucos, né? Sabe aqueles refrescos de antigamente, tipo em pó, assim? Só que sem o malefício desses pacotinhos horríveis que a gente tem aí, que é tudo artificial. Nesse caso, é tudo natural. Então, assim, é muito diferente quando a gente fala de aroma idêntico ao natural, que vem nesses pacotinhos de refresco terríveis
venenosos que a gente tem aí no mercado, né? Quando está escrito lá aroma idêntico ao natural, significa que idêntico não é o mesmo, né? Então não é exatamente o aroma idêntico ao natural, porque eles imitam o aroma, mas é feito artificialmente, não é natural. Então quando você olha ali aroma idêntico ao natural de, significa aroma artificial, ou seja, não tem nada da fruta, não tem nada ali de presença de benefício, não. Tem uma substância sintética artificial que só traz toxicidade para o seu organismo, não traz nenhum benefício ali para o seu corpo. Então, quando a gente tem um aroma natural, aí é completamente diferente, né? Então, a gente tem aí, no caso, o aroma natural de laranja e o aroma natural de manga para trazer esse sabor mesmo e ficar gostoso. E aí, como que você vai utilizar? Essa é a composição básica, então, desse suplemento. E aí, como ele vem com essa colherzinha, então, como que você vai utilizar? Você vai pegar um copo ali com 300 ml, um copo para 300 ml de água, aí água temperatura ambiente, mais fresca, se você quiser, sem problema. Como eu disse, se quiser tentar com água morna, tudo bem, eu não recomendo, porque eu não acho que fica gostoso. Mas aí vai ao gosto pessoal de cada um, tá? Então, coloca uma aguinha mais fresquinha ali, coloca duas medidinhas, duas colherzinhas dessas que vem na própria latinha. Então, coloca 2 medidinhas, completa ali com 300 ml de água. Se você ainda quiser um pouco mais intenso o sabor, né, mais forte, de laranja e manga, é só você colocar um pouco menos de água. Não é para aumentar a dosagem, tá? Então, essa quantidade, gente, já é suficiente para o dia. Não é para tomar de manhã, de tarde, de noite, porque ele fica gostoso e, tipo assim, ficar tomando como se fosse refresco, não. A dosagem recomendada é essa para o dia, nada mais do que isso. Não é nada mais necessário, tá bom? Então, se você quiser deixar um pouco mais forte, é só você diminuir a quantidade de água, que ele vai ficar mais intenso. Inclusive, no copo ele fica lindo, porque ele fica com aquela cor bem suco de laranja, sabe? Bem forte. Então, ele fica bem lindo para você tomar, por exemplo, no café da manhã, acompanhar. Aí sim fica gostoso, dá para você tomar junto. Eu vou dar a dica de forma que eu descobri usar, eu fiz esse teste que ficou muito legal. E aí eu já mato 2 coelhos numa cajadada só. Que aí o que eu faço? Eu preparo o suco com essas 2 colherzinhas aí, deixo ele preparado, venho com o limão siciliano e pingo nele. Então já pingo, em vez de tomar com água morna, então agora tomando com água em temperatura ambiente. Aí às vezes eu quero fazer aquele período mais detox, aí eu vou para uma semana aí tomando ele em água morna. Mas normalmente agora, principalmente mais no verão, dias mais quentes, eu já tô tomando assim, no suplemento, no Terra Mix. Então pinga uma gotinha nele, mistura e já tomo de manhã no café da manhã. Então fica bem gostoso, fica agradável, porque o limão siciliano não deixa o sabor ficar ruim também, dá um cítrico a mais. E aí você tá dando um power ali e já tá resolvendo a questão, né? Então toma ali junto com o seu suplemento, já tá tomando a sua dose de limão siciliano de manhã, junto com ele. Então fica bem gostoso, bem agradável. E eu acho que já fica bem prático, né, para poder utilizar assim. Então eu acho que é uma forma bem legal já de utilizar. Agora, se você não quiser fazer assim, pode utilizar em qualquer outra hora do seu dia. Pode utilizar no meio da tarde, no lanche, à noite, né, acompanhando um lanchinho da noite também, usando como suco, sem problema nenhum. E aí pode agregar o limão também ali nessa hora, se quiser, né? Mesmo que você já tenha tomado sua dose da manhã e quer tomar mais uma gotinha do limão aí à noite no suco, simplesmente fazer isso. Então é uma ideia muito legal aí. Vamos entender agora rapidamente um pouquinho desses benefícios, principalmente, como eu disse aí, ligados à presença da cúrcuma, tá bom? Então você vai ter aí um grande potencial antioxidante, então vai dar mais, agregar um pouco mais de valor aí para o seu antioxidante, como ação antioxidante. Como eu falei, né, além disso ainda tem os licopenos lá que vão dar essa força também, vai ter esses outros ativos botânicos aí de mirtilo, romã e etc, que também vão colaborar com essa parte. Tem uma questão muito legal aí de anti-inflamatório, né, o grande potencial da cúrcuma como anti-inflamatório também. Tem uma questão muito interessante como antibacteriano, porque tudo isso, gente, agrega através da cúrcuma, né? A presença da curcumina. Então, tem um grande potencial. A gente sabe que o grande segredo aí da ciência ayurvédica é justamente essa presença constante da cúrcuma, né? Nos seus pratos, nos seus cardápios aí do seu dia a dia, principalmente através do curry, né, que é nada mais nada menos que o açafrão, né, que é a cúrcuma, junto com a pimenta do reino, que seria no nosso caso aí o black pepper, né? Então a gente sempre fala aí que pode até agregar o black pepper. Se colocar, por exemplo,
quiser agregar uma gotinha do black pepper, fica forte. Eu não sou muito chegada nos aromas muito intensos de pimenta, assim, para saborear. Eu tomo, assim, precisando, né, com aquela mentalidade que, pô, tá fazendo bem, legal. Aí também vai cair naquela questão do gosto individual de cada um, né? Então, se você achar que fica gostoso, de repente pode potencializar com uma gotinha do black pepper, misturar e experimenta. Se gostar, tudo bem. Ou então, se não gostar, toma de uma vez, né? Aí você não vai ficar saboreando. Aí você vai e puf, manda pra dentro e tá tudo certo. Oi, Miriam. Pode misturar o Smart Incesse para desinflamar e aumentar o metabolismo? Pode, também. Aí, no caso, eu substituiria, né? Não colocaria o limão siciliano e colocaria uma gotinha do Smart Incesse. Aí, gente, pode agregar o valor que quiser, né? Eu só não recomendaria ficar enchendo com muitas coisas, porque ele já é um bom suplemento. Então, coloca uma gotinha de algum aí da sua preferência. Se quiser colocar o Smart Incesse, pode. Se quiser colocar o Grapefruit, pode. Se quiser colocar o limão siciliano também. Ou seja, agrega um valor a mais ali que dá uma potência, né? Então, se quiser fazer essa experiência, eu ainda confesso que eu ainda não fiz com o black pepper, nem pra ver se fica bom, que é a pimenta preta, né? De repente vai que fica a combinação, eu não posso falar. Se alguém quiser testar aí, depois me conta se ficou bom. Se dá pra tomar assim, tá? Então, a gente tem toda essa característica aí desses benefícios. Ele também vai ter um potencial muito grande como antifúngico, né? Então, tudo isso, gente, vai trazer suporte para o nosso organismo. Então, imagina tudo isso funcionando no seu cotidiano, como um suplemento. Uma latinha dessa, como ela tem essa quantidade, ela é suficiente para 30 dias, tá? Nessa dosagem que eu recomendei, usando de segunda a segunda. Eu já contei para vocês que o meu segredo é utilizar todos os suplementos de segunda a sexta. Final de semana eu não uso suplemento. Tem gente que utiliza todos os dias. Tem problema? Não tem problema. Eu prefiro deixar os finais de semana totalmente liberado de qualquer tipo de suplementação, tanto de óleos essenciais ou de suplementos. Já é uma prática minha que eu faço há bastante tempo e continuo mantendo assim. Então, eu não faço uso sábado e domingo de nenhum tipo de suplementação, tá? Então, eu deixo assim o organismo ir assimilando naquele final de semana, né? Dar uma geral ali e fazer o processo totalmente natural, sem nenhum suporte, só de alimentação mesmo. Então, aí vai do gosto pessoal de cada um, de fazer isso também. Então, se você fizer de segunda a segunda, uma latinha dessa vai durar para 30 dias. Se você fizer de segunda a sexta, ela vai durar um pouco mais, né? Então, dá para você economizar um pouquinho aí na quantidade. Então, aí fica a dica para vocês se quiserem aproveitar essa ideia também. Outra coisa, antiparasitário, né? Porque ele vai ter uma atuação muito interessante para intestino. Todo mundo sabe que o grande segredo da cúrcuma também é atuar no intestino, nosso segundo cérebro ali, né? E também vai atuar como desintoxicante, fazer um detox do intestino. Então é maravilhoso como antiparasitário, então vale muito a pena. Vamos lembrar que aí ele tá indo no seu formato em pó, então agrega muito valor nesse sentido, tá? Oi, Ana. E no leite dourado, pode colocar Nescau para tomar no café da manhã? Olha, no leite dourado, na verdade, eu não colocaria, porque o que acontece? O Nescau, se você olhar a composição dele, talvez você mude de ideia, né? Então, assim, você tá, na verdade, dando uma envenenada no seu leite dourado ali, que é altamente terapêutico, né? Então, se você colocar, por exemplo, o cacau 100%, aí seria bem melhor, seria bem mais interessante para agregar sabor, para agregar inclusive poder alcalinizante, né? Porque o cacau 100% é alcalino. Para agregar também mais potencial antioxidante, já tem os benefícios do chocolate, né? Do cacau nesse caso. Então, eu acharia mais interessante você colocar o cacau. O Nescau tem essas outras substâncias ali artificiais, tem açúcar, né? Para começar, ele tem uma grande quantidade de açúcar ali. Então, aí você vai estar estragando o seu leite dourado se colocar, né? Para efeito terapêutico. Pode ficar mais gostoso, mas não vai ficar terapêutico como ficaria se você não utilizasse. Principalmente devido aí à presença dos açúcares, né? Que estão ali no Nescau, tá bom? Então, a gente tem aí um potencial, como eu estava falando, antiparasitário, também um potencial antiviral, porque a curcumina também atua nesse aspecto. Tem uma correlação com a proteção do fígado, ele é hepatoprotetor, então ajuda tanto o fígado quanto a vesícula biliar. Então é mais um potencial ali para poder agregar valor a esse
a essa questão, né, de detox do fígado, enfim, então vale muito a pena. Tem ação neuroprotetora, a gente já sabe disso, né? Não é à toa que tem essa função, né? Quando a gente fala, inclusive, da questão da cúrcuma como a atuação no intestino, que é considerado nosso segundo cérebro, a gente também vai compreender que ele também vai ter uma ação neuroprotetora. Então, é onde ele vai influenciar. A cúrcuma vai atuar diretamente ali em todos os casos de Alzheimer, né? Então, principalmente na questão de suporte para a prevenção. Então, aí, por isso que eu sempre falo muito bem do nosso óleo dourado, porque o óleo de coco também tem essa função. Então, a gente atua ali com dois grandes potenciais, que são o óleo de coco mais o açafrão. Então, assim, vale a pena agregar no seu dia a dia também o óleo dourado justamente por causa disso, principalmente para quem tem essas preocupações aí com tendência a Alzheimer, tem casos na família, enfim, que queira ter esse cuidado já preventivo, ou seja, você já vai trabalhando no suporte para o seu corpo, fazendo uma ação neuroprotetora aí bem forte. Então, mais um motivo para acrescentar nesse caso o Terra Mix no seu dia a dia, porque ele vai ter esse efeito neuroprotetor também de vários processos de doenças degenerativas, inclusive, e um dos principais são várias pesquisas, vários artigos que a gente tem aí já comprovando essa tendência da cúrcuma para a prevenção ou mesmo tratamento do Alzheimer, tá? Então vale a pena também pesquisar um pouquinho sobre isso para entender melhor esse benefício. E outra questão que ele ajuda muito é na redução dos níveis de colesterol. É um outro benefício que agrega. Então, para quem tem sempre aí essa preocupação com colesterol mais elevado, aí olha que legal você fazer o uso do limão siciliano junto, né, nesse copo, então, de manhã. Fica aquele copo bonito, altamente saudável, como eu disse, e você aí agrega, principalmente para quem tem essas preocupações aí com níveis de colesterol, tá bom? Então, tanto vai ter o benefício pelo próprio Terra Mix, quanto mais o limão siciliano entrando aí para potencializar. Então, eu acho que assim, é um suplemento realmente que vale muito a pena agregar no dia a dia. Vamos lembrar que a gente não está falando aí que ele tira a ideia de preocupar com a questão nutricional, a gente precisa realmente sempre estar ligado e preocupado aí com a qualidade do que a gente come, fazer uma dieta saudável, procurar o mais orgânico possível, tudo, mas mesmo fazendo isso, a gente precisa dessas suplementações porque cada vez está mais difícil e cada vez a gente também está sendo mais exigido para manter os nossos índices aí em níveis satisfatórios, né? Então eu acho bem legal a gente ter esse apoio desses suplementos que a gente tem certeza que são 100% naturais. Porque, gente, vamos combinar, até vou dar algumas dicas para esse uso de suplementos. Porque a suplementação acabou ficando uma coisa meio de modismo, muita gente fala de suplementos e tal, mas a gente tem muita coisa ruim no mercado, né? Muita coisa que se aceita dar nome de suplemento, mas é cheio de porcaria, cheio de toxicidades e que se dá nome de suplementos e às vezes não tem efeito de nada, você tem às vezes 10% do que você poderia ter de alcance se fosse um produto realmente de maior qualidade. Então, quando a gente fala de suplementos da doTERRA, tem toda uma preocupação com essa qualidade realmente do efeito e do resultado. Então, a doTERRA faz altas pesquisas para colocar no mercado realmente algo que seja um diferencial. Ela não colocaria no mercado um produto para ser uma coisinha a mais ali, né? Com toda a preocupação científica que a gente sabe que a doTERRA tem, ela só coloca realmente algum produto no mercado que ela sabe que vai ter uma diferença no nosso organismo, que vai realmente contribuir para a nossa linha de saúde e bem-estar, senão ela ficaria só com os óleos essenciais, para que ela ia entrar na área de suplementação, né? Então ela sabe que é interessante agregar, como a gente prega como estilo de vida mais saudável, e ela pega vários aspectos aí da nossa saúde, então ela agrega ainda mais valor com essa preocupação nutricional e de suplementação, né, para o nosso dia a dia. Então a grande dica é que quando você vai escolher um suplemento, que cada vez é realmente mais necessário que se tenha, se escolha primeiro suplementos de alta qualidade, porque você ficar gastando dinheiro com suplemento porcaria, você vai só ficar jogando dinheiro fora, não vai trazer o resultado que você quer, você não vai ter o benefício que você espera. Então é importante que você tenha essa qualidade garantida, né? Que você tenha certeza do produto que você está utilizando e que outra coisa seja totalmente baseado em uma cultura de produtos naturais, orgânicos, né? Que não tem toxicidade, porque jamais ela vai, uma empresa que tenha uma preocupação muito grande com isso, jamais ela vai intoxicar os próprios produtos dela com produtos que não são adequados para consumo aí. Ela tem toda uma grande
preocupação com isso. Então a gente tem essa garantia de ter uma fonte de suplementação ali realmente confiável, né? Então isso é uma parte bem importante, a gente ter essa atenção com relação a isso. E outra coisa, dica para você fazer suplementação, né? Então para quem já utiliza, além de você ter essa preocupação da qualidade do produto que você já usa, deixa sempre num lugar fácil acesso, porque é comum a pessoa esquecer. Então, o que que você faz? Como são embalagens que não precisam ficar refrigeradas, não precisam ficar em lugares muito específicos, deixa na cozinha, no lugar ali perto de onde você toma água, para você ver. Porque aí você vê e lembra, poxa vida, eu tenho que tomar, não tomei meu suplemento ainda hoje. Você deixa às vezes guardar dentro de armário, dentro de gaveta, você acaba esquecendo. Então deixa no lugar mais visível, no meus, por exemplo, já ficam justamente isso, bem próximo ali de água e tudo, porque a gente já olha e já lembra de tomar. Outra coisa, tem um horário meio de hábito de consumo, né, de ingestão, porque aí você realmente mantém, você cria um novo hábito. Então, por exemplo, eu tomo de manhã e à noite. Aí você vai, no caso dos outros, né? Esse Terramix eu só tomo de manhã, porque é só uma dose por dia. Mas os outros eu tomo de manhã e à noite, que são as cápsulas e os soft gels dos ômegas, né? Então, aí eu tomo de manhã, não é em jejum, eu tomo depois do jejum, é sempre melhor. Principalmente a suplementação, ela é feita junto com o alimento, é bem melhor, tá mais próximo ali do alimento, não é adequado você ficar utilizando suplementação em jejum. Então, por exemplo, o Terramix eu já tomo junto com o café da manhã. Então ele tá ali agregado, né? Você não fazer igual você faz com outros alimentos em jejum, você deixa passar ali 20, 30 minutos para poder aí sim você fazer o seu desjejum, não. O suplemento é sempre bom você fazer junto ao alimento, porque a absorção dele fica muito melhor, tá? Muito mais inteligente fazer isso. A absorção é muito mais adequada se você fizer assim. Então, normalmente depois do café da manhã, assim, eu tomo o Terramix junto e depois que eu tomei o café da manhã, aí eu tomo os suplementos, tanto o ômega quanto o VM Complex. E aí, depois que eu comecei com o Terramix, o que eu fazia? Eu tomava 2 cápsulas de um de manhã e 2 cápsulas dos outros à noite. Quando eu comecei o Terramix, eu reduzi para uma cápsula de manhã e só tomo 2 à noite dos outros 2, entendeu? Então, assim, é bom a gente ter esse bom senso, porque eu já estou entrando com um novo suplemento, com um novo suporte. Então, você vai tendo essa parcimônia, né? Vai tendo esse equilíbrio ali. Então, para que eu preciso de 2 cápsulas do outro? Eu já estou entrando com mais um suplemento. Então, eu uso o suplemento Terramix e uso uma cápsula só de cada um. Isso também faz com que a cápsula dure mais um pouquinho. Então, também já é mais econômico. E aí, à noite, sim, eu tomo 2 de cada antes de dormir, tá? Então, aí fica um consumo. E sempre naqueles horários, é sempre antes de dormir mesmo, ali, junto com logo depois de fazer a alimentação e tal, e eu já tomo para poder ir dormir. Então, assim, mais próximo, né, da noite. Então, fica uma forma bem interessante de você já ter um ritmo que não faça você ficar esquecendo. Porque a questão do suplemento também é constância. Então, se você utiliza hoje, aí não utiliza 3, 4 dias, depois utiliza de novo, não vai dar uma absorção rápida de resultado para você, porque logo que começa a dar uma melhora, você já interrompeu. Então, é diferente de você dar esse intervalinho que eu dou aí de um final de semana apenas, mas eu tomo de segunda a sexta, diretaço, não pulo nem um dia. Aí eu deixo só o sábado e domingo, na segunda eu volto de novo e vai segunda a sexta. Ou seja, você mantém ali aquele movimento constante, ou seja, essa consistência no uso que vai fazendo ali o processo todo acontecer, a assimilação fica boa e você vai tendo realmente aquele resultado de maior energia, mais pique, né? E tudo vai reverberando no seu corpo, assim, você vai colhendo mais os resultados. Lembrando que logo no começo, se você não está habituado a usar nenhum suplemento e vai começar a usar suplemento agora, tem um período ainda que o seu corpo vai ficar fazendo aquele detox, né? Aquela liberação, até ele começar realmente a assimilar bem os nutrientes, né? Então ele tem um tempinho aí, não é tipo assim, tomo hoje e amanhã eu já tô sentindo o máximo. Não é assim, né? Então você precisa ter esse tempo para que o seu corpo responda a isso. Então você vai começar a ter resultados realmente depois de uma semana, 15 dias, você já começa a perceber mais pique, mais energia, maior vitalidade. Depois de 30 dias você já começa a sentir bem melhor o funcionamento do seu intestino, já mudou completamente, né? Então várias coisas aí você vai começar a perceber
depois do uso consistente do seu suplemento. Então, suplemento não é medicamento, o próprio nome já fala, é suplemento. Então, é uma constância de uso que você faz para manter. Se você não come todo dia, você não faz uma nutrição todo dia, então a ideia é nutricional. Então, é a mesma linha de raciocínio. Você vai mantendo ali a sua nutrição, tá? Não pense que você vai tomar ali suplemento durante 30 dias e nunca mais vai usar e tá tudo resolvido. Então, suplemento é realmente uma constância no uso, tá bom? Então, gente, essas são as principais dicas aí com relação ao Terra Mix. Como eu disse, vale bem a pena, é uma forma bem gostosa, bem agradável aí de agregar valor, né, pro nosso dia a dia aí de suplementação. Então, acho que vale a pena. E como eu falei, não impede de você continuar usando os outros suplementos, porque são suplementos diferentes, tá? Cada um tem os seus benefícios, né? Então, por exemplo, o Terra Mix não tem os ômegas, nos ômegas não tem as vitaminas, as proteínas que tem no VM Complex, né? Então, é importante você ir agregando, cada um tem seu potencial ali para poder agregar valor. Então, é sempre ir somando, né? Mas aí, à medida que você vai agregando, você vai diminuindo as doses, vai colocando isso de uma forma de bom senso e de equilíbrio no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá bom? Vocês vão equilibrando aí de acordo com a rotina de vocês. Então, isso principalmente com relação ao Terra Mix era isso. Agora vamos falar sobre difusor de ambiente, ok? Então a gente vai começar falando, primeiro ponto, gente, porque a gente teve agora o lançamento do Volo, né? Então todo mundo ficou apaixonado, eu fiz vídeo mostrando quando eu recebi o meu, como é que ele ficou lindo lá, o pessoal curtiu pra caramba. Mas é isso mesmo, que eu fiquei apaixonada, porque eu sou realmente louca por difusores em geral, né? Quem me conhece sabe que eu sou doida por difusor pessoal e sou doida por difusor de ambiente. Então eu tenho todos assim, tanto é que eu comprei o mármore, né, o Volo mármore, mas já agora no meu LRP de dezembro já comprei o Onyx também, é que ele não chegou ainda, deve estar chegando até semana que vem, eu deve receber o Onyx também, porque são lindos, né? E aí eu tenho o hábito, realmente eu tenho um difusor em cada cômodo, porque meus filhos também amam, cada um deles tem o seu no quarto. Eu tenho em cada cômodo da casa, eu tenho um difusor, porque eu não fico carregando. No início eu ficava carregando em cada cômodo, depois eu fui, aos pouquinhos, eu fui investindo em um aqui, um ali, para realmente ter, porque é uma coisa que você não fica comprando o resto da sua vida, né? Se você cuidar direitinho, igual vocês vão aprender hoje, ele vai durar muito tempo, então é um investimento que vale muito a pena. Então, primeiro eu vou dar dica para vocês com relação à diferença de difusor de ambiente. Então, quais são os modelos de difusores de ambiente que a gente tem aí no mercado? A gente tem aqueles difusores tipo os antiguinhos que a gente fala, né? Que são aqueles de colocar velinha e tal, aqueles de porcelana, de cerâmica, que você coloca a vela embaixo e acende. Então, aqueles são os mais antigos, não são definitivamente os mais eficientes. Primeiro porque eles aquecem a vela, você tem que ficar colocando a vela à medida que vai gastando, não mantém um padrão ali de aquecimento para poder fazer a difusão. Uma outra questão é que ele realmente aquece o óleo muito. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Agora me deu garganta aqui. Engasguei com saliva. Então, peraí. A voz trava. Então vamos lá, agora dá. Então, nessa questão do difusorzinho de vela, eu não recomendo, por quê? Porque ele realmente aquece muito o óleo, e que a gente sabe que quando o óleo é aquecido, ele perde uma parte das propriedades. Então, eu não aconselho utilizar aquele de velinha não, tá? Ele é bonitinho, é uma gracinha até para decoração, mas não é o mais eficiente para a gente poder utilizar, tá bom? Fora ele, a gente tem aqueles de porcelana de tomada, que são chamados difusores elétricos. A situação é a mesma. Da mesma forma, vai aquecer e também você perde uma parte das propriedades. Então, não é a forma mais inteligente e a melhor forma mais adequada de você difundir os óleos essenciais no seu ambiente, tá bom? Então, nesse caso, eu recomendo mais a gente fazer o uso dos difusores chamados difusores de ambiente de névoa fria, que são os chamados ultrassônicos. Qual é a diferença desses difusores? Primeiro é que eles fazem por agitação. Quando fala ultrassônico, é porque faz uma vibração muito acelerada das moléculas ali, e ao fazer essa aceleração das moléculas, elas suspendem no ar. Então, junto com a água, faz essa suspensão e elas vão fazendo essa dispersão muito rápida no ambiente.
Então, sem precisar aquecer. Então, não é vapor que está saindo do difusor. Sai justamente aquela névoa fria por parte de ultrassônico, tá? Então, é por vibração. Então, não vai aquecer. Com isso, você mantém todas as propriedades do óleo essencial de forma intacta. Então, fica muito melhor para você ter efeito no seu ambiente. Outra coisa, a área de difusão, ele consegue alcançar uma área bem maior do que aqueles difusores pequenininhos, que você tem que ficar acabando ficando muito próximo de você. Então, o difusor de ambiente de boa qualidade, ele vai conseguir uma área de difusão de alto nível, vamos dizer assim, em torno de 30 metros quadrados. O que vai acontecer? Áreas maiores do que essa, ou você precisa colocar um pouco mais de óleos essenciais ali para poder uma quantidade maior de propagação no ar, ou você vai precisar de outro difusor no ambiente se você quiser ter uma abrangência total no seu ambiente. Mas um difusor de boa qualidade, ele consegue ali 30 metros quadrados tranquilo. Então, se você tiver num ambiente mais fechado, né, tipo quarto, que vai fechar a porta e tal, você pode colocar menor quantidade de gotas no seu difusor de ambiente. Se for uma área maior e mais aberta, com ventilação, tá, tipo janela aberta e tal, você coloca uma quantidade um pouco maior de óleos essenciais ali para ficar uma difusão mais eficiente ali, tá bom? Agora, mesmo sendo difusor ultrassônico, difusor de névoa fria, a gente tem várias marcas aí no mercado e tem vários disponíveis aí, os chamados Xing Ling, que a gente fala, né? Que você compra baratinho no Mercado Livre, etc. Tem alguns muito lindos, tem alguns bons, mas qual é o risco de você utilizar esse tipo de difusor que você compra aí nesse tipo de Mercado Livre, etc., que você não tem procedência garantida? Primeiro que esses Xing Ling, eles podem ser de material bem inferior, de baixa qualidade, principalmente o plástico que é formado esse difusor. Então, a gente sabe que o óleo essencial 100% puro, ele interage com o plástico, ele corrói o plástico, ou seja, ele vai soltar partículas de plástico na água e aí você vai contaminar a sua difusão do seu ambiente. Então, ao invés de você fazer uma difusão ali que seja boa e saudável, você vai estar, na verdade, fazendo uma intoxicação no seu ambiente. Então, é muito importante você ter certeza que aquele plástico daquele aparelho difusor que você tem, ele é resistente a óleo essencial. Principalmente óleo essencial 100% igual ao do Terra. Se for óleo essencial qualquer aí, vai que dá para usar, porque ali não é óleo essencial nada, né? Tá tudo misturado ali, tá diluído num monte de coisa, sabe-se lá o que se tem ali dentro, aí pode ser que o aparelho nem reaja, né? O plastiquinho nem reage, não tenha nem problema. Mas se você vai usar óleo essencial do Terra, que você sabe que é 100% puro, que é muito potente, você tem que ter certeza que aquele aparelhinho que você tem ali, o plástico dele é próprio para difusão de óleo essencial, porque senão ele vai corroer e você vai contaminar o seu ambiente. Então, a gente tem uns aí bem bonitinhos, mas tem esse risco. Outra coisa, eles não têm garantia. Então, você não vai, se ele estragar, às vezes você funciona ali muito bem 2, 3 meses, daqui a pouco, puf, né, já era. E aí você não tem como trocar, não tem como reclamar, enfim. Então, é um risco, né? Mas o mais adequado realmente é o difusor de névoa fria. Então, a garantia que a gente tem, que eu sempre recomendo de utilizar o difusor da doTERRA, é porque a doTERRA já faz essa garantia pra gente. Então, ela já coloca a marca dela no difusor, ou seja, ela está assinando embaixo aquele difusor de ambiente. Ou seja, você pode ter certeza que aquele difusor é apropriado para ser usado com óleo essencial doTERRA. Então, se ele é apropriado, você pode usar tranquilamente, que você não tem esse risco, principalmente dessa contaminação por tipo de plásticos estranhos aí. Então, é um outro benefício que você tem de utilizar o seu difusor de ambiente da doTERRA, né? E aí, nós temos quais aparelhos disponíveis hoje na doTERRA. A gente tem esse daqui, que é o Pétala, né? Que já foi modificado. A gente tinha aquele anterior, que era só para 6 horas no máximo de difusão. Esse aqui já é modelo novo. E qual que é o diferencial desse difusor? Então, esse daqui eu vou mostrar primeiro para vocês como que ele funciona, até depois vou mostrar a parte de limpeza e depois vou mostrar como que eles funcionam, tá bom? Para vocês saberem tirar o melhor proveito do difusor de vocês, para quem inclusive já tem o que vai adquirir agora e já saber como é que vai cuidar dele. Então, a gente tem aqui o difusor Pétala da doTERRA, a gente tem aqui a posição dele para quando você liga, você pode programá-lo para 2 horas, 6 horas ou 12 horas.
Só que quando ele vai para 12 horas, muita gente fica assustado com isso porque acha que ele vai funcionar 12 horas direto. Primeiro que seria impossível a quantidade de água que você tem aqui funcionar 12 horas direto, porque a água seca, né? Então, você teria que parar para reabastecer de água o seu aparelho. Então, para 12 horas de difusão, o que acontece? Ele fica intermitente. O que é intermitente? Ele vai funcionar direto 2 horas, ele vai funcionar direto 6 horas, se você programar para isso. Se a água acabar, ele vai desligar sozinho. Então não precisa preocupar que ele não vai estragar, não vai dar superaquecimento, não vai explodir, não vai pegar fogo, não vai acontecer nada disso. Porque ele já é programado para isso. Se você programar para 2 horas e antes de 2 horas a água secar, ele desliga sozinho. Não precisa se preocupar, tá? Se você programou para 2 horas, ele vai funcionar 2 horas e desliga. Se você programou para 6 horas, tem água suficiente, ele vai funcionar 6 horas e desliga. Para 12 horas, ele vai funcionar intermitente. O que é isso? Ele vai funcionar 5 minutos, desliga 5 minutos. 5 minutos, desliga 5 minutos. 5 minutos, ele vai ficar assim. Então, ele liga e desliga durante 5 minutos. Ele mantém o tempo inteiro. Então, você consegue manter ele, às vezes, o dia, a tarde toda ligada no seu ambiente de trabalho, de estudo, programando aí para 12 horas, né? E deixando ele intermitente. E aí, se por acaso acontecer isso dele desligar, você já sabe que a água acabou. Aí você vai lá, você coloca um pouquinho de água, reabastece lá com o seu óleo essencial e programa que ele vai continuar. Então é uma forma muito legal de você utilizar assim. Você pode utilizar com luzinha ou sem luzinha. Então ele fica tanto como um abajurzinho, fica bonito porque é uma peça decorativa no ambiente, né? Ele fica lindo. Ou você pode utilizar sem luzinha e deixar ele só difundindo. Às vezes no quarto à noite você não quer dormir, você quer dormir com penumbra, né? Quer dormir com o quarto escurinho. Então é só você não acionar a luzinha que ele vai funcionar só dispersando o ar ali, o óleo essencial no ambiente, mas não vai ter a luzinha. Então isso é opcional, tá? Então isso aqui é super prático, facinho de você carregar também pra cá, se você não tem como eu vários, né? Então você pode ir carregando no ambiente se você quiser. Então a alimentação dele é bivolt, então dá tanto para 110 quanto 220, tranquilo, tá? E aí você tem a garantia tanto da qualidade dele, quanto também se der algum problema do Terra garante e te devolve, tá? Te dá outro. Se ele estragar no período ali de garantia dele, você pode ficar tranquilo que eles vão repor para você. Agora, se passar realmente se for por mau uso, é a garantia normal de qualquer produto que tenha garantia, né? E aí, o que eu vou explicar para vocês? Antes de falar sobre o Volo, deixa eu mostrar com relação à limpeza para quem já tem esse daqui. Como que você vai limpar o seu difusor de ambiente? Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, tá. É importantíssimo, gente, você fazer a limpeza. Por quê? Principalmente se você tem o hábito de utilizar óleos que a gente chama de nota base, óleos mais pesados, mais densos, tipo vetiver, né? Tipo sândalo havaiano, né? O patchouli, óleos assim que são um pouco mais, o mirra, por exemplo, que são óleos mais resinosos, eles vão sujar um pouco, vão ficar mais impregnados no aparelhinho, no residual. Então, se você não faz a limpeza, ele vai ficando impregnado, chega um momento que ele vai começar a parar de funcionar, mas não é que o aparelho está estragando, é porque você não está limpando. Então, é importante você limpar. Como que você limpa o seu difusor? Eu vou dar 2 dicas aqui. Para você que já não limpa há muito tempo e que precisa ir lá e dar um help no seu difusor, porque aí você esqueceu, passou aí 15, 20 dias sem limpar, usando direto. Então, eu vou dar a dica para esse tipo de limpeza e a dica para uma limpeza semanal, que é a ideal, tá? Então, se você tá lá, passou 20 dias lá que você não limpa seu difusor, precisa dar um trato maior nele, o que você vai fazer? Vai colocar a medida de água um pouquinho abaixo, que a gente tem a medida aqui da marquinha vermelha, né? Essa marquinha vermelha, ela marca o limite de água que você vai colocar no seu difusor, correto? Então, você vai colocar um pouquinho abaixo dessa marquinha vermelha de água comum, tá? E aí, vai colocar 1 colher de vinagre. Coloca 1 colher de vinagre. Pode ser vinagre de maçã ou pode ser vinagre de álcool também. Mas coloca 1 colher de sopa de vinagre. Tampa e deixa ele difundindo aí por 20 minutos. Só de água com vinagre. Porque isso vai ajudar a dissolver todos os residuais que já estiverem impregnados lá dentro. Vai fazer uma limpeza para desprender mesmo aquela que já está ali enraizada, né? Você esqueceu de limpar quase 30 dias ali.
e usou muitos óleos, usou muito óleo resinoso, enfim, já impregnou. Então você faz essa difusão por 20 minutos. Depois que fez a difusão por 20 minutos, você joga fora aquela aguinha ali. Aí você vai pegar o quê? Vai pegar um cotonete, vai embeber no vinagre de álcool, tá? Tem gente que faz com álcool, pode fazer com álcool também, mas eu prefiro fazer com vinagre. Eu acho que ele fica mais eficiente, tá? Ou com vinagre de álcool, tá? Aí você vai pegar o cotonete, embeber e você vai passar nessa partezinha aqui. Tá vendo esse miolinho aqui dentro? É lá que você vai passar o cotonete, tá? Principalmente ali, porque aqui é a parte que faz a parte ultrassônica dele. Então, se aqui tiver totalmente impregnado, é onde vai ficando dificultando ali a difusão. Então, você passa ali dentro, passa em todo o entorno, tá? Passa nessa partezinha da marquinha vermelha, passa o cotonetezinho ali em toda essa parte. Pega aqui na tampa e faz o mesmo. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui toda, vem com o cotonete embebido e passa em todas essas partezinhas aqui. Aí passou o vinagre de álcool ali, você vai, enxágua, né, para tirar o residual, para não ficar com cheiro de vinagre. Aí você passa a água, lava com água ali, tanto aqui dentro quanto a tampa. E aí você vem com um paninho seco, tipo esses paninhos tipo microfibra, são os melhores porque não solta pelo, né? Aí você passa um paninho ali de algodão macio, que esse microfibra é muito bom. Aí você passa, seca ele prontinho, tá pronto e tá higienizado para você utilizar. Se você tem o hábito de fazer semanalmente, não precisa fazer isso de colocar lá água com vinagre e deixar 20 minutos, não. É só partir para a segunda fase, que é só passar o cotonetezinho ali uma vez por semana que você fizer isso, perfeito. O seu difusor vai funcionar anos ali. O meu, por exemplo, eu comprei 2 anos atrás o Pétala original, o primeiro que saiu, até hoje funciona perfeitamente, nunca teve problema nenhum. Então, se você cuidar direitinho dele, maravilhoso, tá? Oi, Cláudio, papel toalha? Pode também, pode passar papel toalha para secar. Pode ser ou um paninho de microfibra ou papel toalha também, sem problema nenhum, tá? Aí, colocou ali, você já vem, coloca a água e vai utilizar, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês até como que você vai utilizar. Nesse aqui eu não vou ligar não, porque eu vou ligar o Volo, porque aí vocês vão ver. Ou vocês querem que eu ligue? Não sei se vai dar tempo, né? Porque tá quase terminando. Eu acho que não vai dar tempo, não. Então, vocês vão colocar a aguinha aqui até a medida do vermelhinho. Aí, coloca os óleos essenciais. Então, de 4 a 6 gotas, no máximo, dos seus óleos. Pode colocar um só, que seja o blend que você quer, ou o óleo essencial exclusivo. Ou então, você vai lá e faz a sua sinergia. 2 gotas de um, 2 gotas de outro, 2 gotas de outro, no máximo 6 gotas. Você vai também interferir nessa questão de gotas. Aqueles óleos que são mais aromáticos, você coloca um pouco menos, principalmente no quarto à noite, porque senão fica muito forte no quarto ali fechado, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, sensação de que o óleo tá muito forte. Então eu sempre falo, peca para menos, nunca para mais. Então colocou pouco, achou que ficou fraquinho, vai lá e pinga mais uma gotinha. É muito melhor do que você colocar muito e aí ficar forte, você vai desperdiçar, vai ter que jogar fora, aí dá dó, né? Então para não ter que fazer isso, coloque essa quantidade. Aí, gente, nós temos o Volo. Deixa eu mostrar até rapidinho a caixa dele, que isso aqui eu descobri esses dias. Até meu filho que descobriu. Mas olha que legal. A caixa do Volo, essa caixa linda e maravilhosa aqui, né? E aqui, ele vem aqui dentro, olha. Só que aí, se você tira isso daqui, que é o protetor dele para encaixar o difusor, olha, ela é toda encapada. Olha que caixa linda que você tem para usar para N coisas, se você quiser. Então, ela é uma caixa bem forte, bem linda para você usar para N coisas, tá? Porque ela é toda encapada. É linda a caixa. Então, é uma função também para a caixa dele. Tanto dá para você transportar quanto você quiser, mas se você quiser aproveitar a caixa aí para guardar outras coisas, é uma ideia também, tá? Então, aqui a gente tem o nosso Volo. Forma de limpar, eu tô esbarrando aqui no coisa, ele tá balançando. O Volo é esse daqui, essa coisa maravilhosa aqui. A gente normalmente assusta com o peso da base dele aqui, ó, dessa cúpula dele. Porque é bem forte, esse modelo mármore branco, ele é bem pesadinho, tá? Porque é uma peça decorativa, gente. Vamos combinar que é a coisa mais linda, tá? Aí, você tem aqui, no outro difusor Pétala, você tem a marquinha vermelha para a quantidade de água que você coloca no máximo. Nesse daqui não tem marquinha vermelha dentro, mas tem aqui fora, ó. Tá escrito aqui, ó.
medida o máximo de água. E ele tem um relevinho que dá para você entender perfeitamente até onde você vai colocar a água. Você coloca ali no seu limite e coloca os olhos e tampa e vai usar. Mesma questãozinha lá, tá vendo o buraquinho? É lá que você vai limpar do mesminho jeitinho que eu ensinei do pétala, tá bom? Mesma forma de utilização, tá? Então aí você tem o seu difusor Volo, maravilhoso, divino. Gente, eu vou ver se dá tempo, só de eu mostrar antes de encerrar. Eu não sei, porque o Instagram tá ficando bonzinho comigo. Tem dia que ele não tá me cortando mais com 1 hora, não sei por quê. E tem dia que corta. Então vamos torcer para hoje ele não cortar, para eu mostrar ele para você. Eu consigo mostrar para vocês ele funcionando, tá? Então aí você vai colocar a água aqui, ó, na medida. Ok? Colocou lá sua aguinha. Eu dou sempre preferência por usar água filtrada, porque não que seja obrigatório, você pode colocar água de torneira também, mas se a gente quiser caprichar um pouquinho mais, né, eu acho que merece para a qualidade do óleo essencial que vai disperdir no ar também, dispersar. Então eu acho que é importante, tá? Então aqui você coloca a água, aí você vai colocar o óleo essencial. Qual que eu vou colocar aqui pra gente testar? Vou colocar o Holiday Joy, porque é o óleo que tá agora esse mês, né, em promoção na doTERRA. Eles são limitadíssimos, esse aqui meu é do ano passado, porque ele só é vendido na época do Natal. E vão dar um aroma de Natal, gente, porque ele é delicioso. Vou colocar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu vou deixar ele depois difundindo na sala, porque fica aquele aroma, a sala minha já tá enfeitada de árvore de Natal, já tá tudo decorado. Então, gente, fica uma delícia deixar o aroma do Natal no ambiente do Natal, tá? Então, olha que divino a ideia. Então, para quem não tem Holiday Joy, aproveitem agora, porque se quer ter o cheiro do Natal no Natal em casa, é o Holiday Joy, tá? Maravilhindo, delicioso. Aí aqui você tem, então, a sua cúpula. Você vai encaixá-la aqui direitinho, ó. Peraí, deixa eu ver que eu não tô vendo aqui, tô colocando ela virada. Encaixa sempre de frentinha, tá? O símbolo da doTERRA aqui com os toques aqui direitinho. Aí você vai colocar na tomada. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui pra ligar pra vocês verem. Aí, estão conseguindo enxergar? Então, aqui, lindinho. Aí, vamos ver o controle dele, que esse é o diferencial dele pro pétala, tá? Então, você vai ligar ele aqui, ó. Aqui ele já ligou. Não sei se vocês vão enxergar a névoa. Aqui eu ligo luzinha, ó. Se vocês vão conseguir enxergar a luzinha. Aqui, então, aqui, ó, luzinha mais forte, luzinha mais fraca. Então, luzinha um pouquinho mais fraca, luzinha um pouquinho mais forte. E aqui sem luzinha. E aqui, o grande legal é que você controla aqui a névoa. Você programa ele para 1 ou 3 horas, tá? Direto ali de difusão. E de acordo com o tanto que você... Aqui, ó, aqui ele marca para 1 hora, aqui para 3 horas. E aqui 6 horas, perdão, porque eu tô confundindo com pétala. Então, ele tem aqui para 1 hora, 3 horas, 6 horas. E desligado. Então, 1, 3 ou 6, tá? E aqui você controla a intensidade da névoa. Então, se você quiser a névoa mais fraquinha, você coloca no mínimo. Ou então, você vai girando ele aqui, ó. E aí, ele vai ficando cada vez mais forte. E aqui, tô deixando com a luzinha. Olha isso daqui. Gente, eu já tô sentindo o cheirinho do Natal. Vocês não têm noção. Que pena que não tem como passar isso pra vocês pela live. Porque é divino. Deixa eu ver se eu consigo apagar a luzinha pra vocês verem um pouquinho mais da luz dele. Aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? Olha que coisa mais linda. Ele assim, não é lindo? Aí você deixa ele assim, ele dá esse efeito mármore, tá vendo? Aqui vocês vão conseguir ver melhor aí, ó. Prontinho. Não é lindo? Então, gente, olha, é um mimo realmente assim que eu acho que vale a pena, porque é de uma qualidade incrível. Eu tô louca pra ver o Onyx também, porque o Onyx é maravilhoso, porque é todo pretão, né? E aí o efeito dele, dependendo do móvel que você coloca, fica um charme, fica lindo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você compra uma vez só, porque é uma peça decorativa para sua casa.
uma qualidade de difusão assim incrível, você tem garantia da difusão dos óleos essenciais. Então, assim, eu acho que é a combinação perfeita, tá? Então, fica a dica de hoje aí pra vocês. A gente falou sobre o Terra Mix, falou sobre os 2 difusores, então. Tanto um quanto o outro são maravilhosos. É claro que o Volo tem esse quê mais de luxo, né? De glamour. Ele é mais glamuroso que o Pétala. Mas o Pétala é muito prático. Então, eu só acho que vocês devem pesar na questão da qualidade do difusor. Porque a gente realmente vê muito difusor aí de promoção, de tudo quanto é marca aí, mas você não sabe realmente a qualidade daquele plástico ali, tá bom? Então, gente, eu acho que tá tudo aí. Amanhã eu compartilho esse material sobre o Terra Mix lá no grupo. Hoje a gente está encerrando, então, a parte de lançamentos, né? Recém-lançamentos aí do Terra, ou seja, teremos atualização do nosso e-book agora, já na próxima semana, para vocês terem aí esse e-book atualizado com todo o catálogo como a gente faz quando tem lançamento, né? E a gente vai atualizando à medida que for necessário. Ou seja, na semana que vem a gente já traz temas novos. Então, se quiserem começar a mandar aí, ideias de temas que vocês gostariam que eu falasse, a gente vai falando sobre eles aí a partir da próxima semana com as novidades que vocês quiserem, tá bom? Ai, gente, gratidão! Gratidão pelos comentários aqui. Eu que amo vocês, tá? Muita gratidão, a gente fica por aqui. Então, olha só, o Instagram não tá me cortando. Não sei por quê, passou de 1 hora e nós estamos aí no ar, tá? Então, ficamos por aqui de qualquer forma. Um beijo, muita gratidão, luz, paz e bem sempre. E fica disponível no IGTV para compartilhar. Tchau, tchau.